Bom dia, turma, tudo bem? Prazer imenso estar aqui com vocês. Fiquem à vontade, tá? Para dialogar comigo. Qualquer dúvida é só me cortar aí a qualquer momento. Tudo bem? Vamos iniciar aqui falando sobre economia. Economia, o que vem a ser essa ciência? Como essa ciência atua no nosso dia a dia? Bem, quando falamos em economia, nós falamos das relações comerciais, seja por venda e compra de mercadoria ou mesmo pela prestação de serviço. Então, a economia ela está ligada ao PIB do nosso país, ou seja, o Produto Interno Bruto. Então aqui nós vamos detalhar, segregar, detalhar, viajar junto com essa ciência, tá, pessoal? Então, nós também sabemos que hoje a economia ela não está sozinha dentro desse cenário. Ela juntamente está com a administração, que é a gestão do negócio, e também juntamente com a contabilidade, que é a ciência responsável pelo controle do negócio. Então, praticamente essas três disciplinas e até mesmo o direito, né, que hoje a gente sabe que faz parte também da economia, sobre toda a legislação tributária, toda a legislação comercial. Então, essas disciplinas elas andam juntas, justamente para a gente entender como um todo o processo econômico do nosso país. E como principal atividade que tem uma representação significativamente grande é o agronegócio, tá? O agronegócio ele representa uma fatia significativa da nossa economia. E quando nós falamos em economia, a gente se refere a toda a base que sustenta a economia local. Então, é a base do negócio. Por exemplo, aqui na nossa cidade, qual é a base da economia da nossa cidade? A nossa cidade, a base hoje é o comércio, as relações comerciais. Mas tem município que a base é a agricultura, pecuária e assim sucessivamente. Primórdio, no tempo lá da Idade Média, a base da economia era a terra, né? Quem detinha o maior número de terra era quem tinha mais poder. Então a economia ela vem se montando no decorrer do tempo, né? A gente falava da economia na Idade Média, também como ouro, prata e assim sucessivamente. Então, se nós trouxermos para os dias atuais, a economia ela está diversificada, vamos supor assim, e as relações comerciais que sustentam a economia vamos supor, diversas possíveis, tá? Nós vamos aqui falar sobre até as relações comerciais eletrônicas, tá? Que é a compra e venda do produto através da tecnologia que hoje nós falamos a internet. Beleza, pessoal? Tudo bem? Então, essa é a introdução da nossa disciplina. Reforçando, fiquem à vontade para tecer comentários, para fazer perguntas. Vamos dialogar, vamos interagir para a aula ficar mais gostosa e mais atraente. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma colocação de antemão a respeito da economia? Não? Então vamos lá. Noções de economia. Tá? Princípios de economia. Aí, como eu já falei para vocês, né? A economia ela representa o planejamento, né? O planejamento de como produzir, para quem produzir, como escoar
Então é um foco, é um planejamento, é um estudo aprofundado dessas relações comerciais. Nós temos também a administração, como eu já falei para vocês, que aqui eu coloquei como execução, ou seja, gerir o negócio, como eu vou administrar, tá? E aqui uma ciência da qual eu sou apaixonado, que é a contabilidade, que é a minha área, que é justamente a ciência que controla, tá? Vou ver com vocês contabilidade rural, vou ver com vocês também custos e vou ver com vocês também, se Deus abençoar, finanças, tá, pessoal? Então essas disciplinas, elas se cruzam, elas se tocam em toda essa parte de economia, gestão e controle do negócio, tá? Conceito básico de economia. Atualmente a economia é um campo da ciência social que analisa os sistemas de produção de bens e serviços, que tem por objetivo principal proporcionar informações para a melhor alocação dos recursos, estimados para a produção de bens e serviços, comercializados com o intuito de satisfazer as necessidades individuais e coletivas da sociedade. Então o negócio ele surge com o objetivo de que satisfazer uma necessidade, tá? Claro que nós sabemos que tem todo um sistema que envolve essa necessidade, né? A necessidade de alimentação, surge a atividade de comércio, mais ligada aos supermercados, as necessidades de vestuárias, as lojas que vendem roupa, desculpem aí. E tem os supérfluos também, né, que a gente sabe. O principal problema da economia hoje está relacionado com a escassez dos recursos utilizados na produção de bens e serviços, uma vez que a necessidade humana são ilimitadas e se renovam com o passar do tempo, devido ao crescimento populacional e à contínua elevação do padrão de vida. Então, pessoal, a economia ou as atividades comerciais, falando assim, elas vão se modificando com o passar do tempo. As relações comerciais que nós vivenciamos hoje não é a mesma de décadas atrás. Hoje nós temos um fenômeno que marca as relações comerciais, que é justamente a tecnologia. E a tecnologia, ela é um produto, né? Nós estamos aqui conversando através de quê? Da tecnologia. Então a tecnologia, ela veio modificar toda essa relação comercial. Como assim, professor? O que a tecnologia tem a ver com a relação comercial hoje? Hoje, comercializa através da internet, das redes sociais, dos próprios sites, né, das empresas. É o que nós chamamos hoje do e-commerce, que é justamente esse comércio à distância. Então hoje não há empecilho de você comprar produtos fora do seu estado, até fora do seu país. Então a tecnologia, ela encurtou, ela aproximou essa relação comercial. Então o comércio hoje, ele é diversificado, ele é um comércio abrangente, onde o seu produto ele pode chegar a um consumidor que está do outro lado do seu estado. Então olha só esse campo de atuação do comércio. Antes era limitado, a gente só atendia ali a região, a própria cidade. Então hoje há uma necessidade maior de gestão da produção, gestão da fabricação daquela mercadoria ou daquele produto. Por quê? Porque nós sabemos também que com essa facilidade, né, com essa facilidade de escoamento através da tecnologia, vem também o quê? Vem também a concorrência.
E hoje, ser competitivo nesse cenário atual é um diferencial de crescimento. Hoje eu me preocupo com o meu concorrente, né? Então hoje o concorrente ele é um provocador. O teu concorrente ele te faz crescer. Há uma corrida aí de quem é melhor. A gente tira pelas marcas de celulares. Cada vez mais a tecnologia ela adentra no produto, transformando esse produto num produto melhor, te trazendo comodidade e trazendo praticidade para o teu uso e consumo. As câmeras digitais acopladas no celular, hoje você tem aplicativo no celular, hoje você tem um mundo no celular. Então o celular não é mais somente aquele aparelho de ligação, né? Já é a tua agenda eletrônica, já te ampara ali numa série de necessidades. Então olha a evolução, olha o que a tecnologia traz para a gente. Então nós temos que conhecer esse processo. Mesma coisa dos produtos do agronegócio. Esses dias eu estava assistindo no Globo Rural, no Globo Rural. Eu estava assistindo sobre a criação de umas vacas leiteiras. Então eu fiquei impressionado porque tinha todo um cuidado com os animais. Tinha aquelas bolas de fazer pilates, tinha bolas para elas brincarem. A parte da serragem lá, que era a cama chamada, né, era trocada diariamente. Cada animal tinha um nome, cada animal era acariciado, era tratado de maneira diferente, banhado, o clima. Então aquilo ali não trazia despesa para o empresário. Não, por quê? Porque a produção ela se tornou de melhor qualidade e de maior quantidade. Então eu fiquei impressionado porque parecia assim um tratamento de uma pessoa normal, enquanto tem outras empresas que a vaca anda em fila, tira o leite e vão para o canto outro. Essa não, era bem diferenciada. E eu fiquei impressionado mesmo porque eu disse, olha, tá vendo a evolução aqui do negócio? E ela comprovou que no resultado final dela compensava todo aquele investimento e toda aquela paixão pelo negócio. Mas o que ficou mais entendido ali era justamente que todos gostavam do que faziam ali. Então quando você faz com amor, você faz melhor. Então às vezes a gente tem que procurar ou se alocar ou se colocar onde a gente gosta, porque quando você pratica algo que você não gosta, não é prazeroso, e aquilo acaba sendo cansativo, enfadonho, e acaba que você não desenvolve, né? Então no agronegócio a gente tem que entender todo esse processo, todas essas relações comerciais, tá? Qual é o produto que vai sair na minha região? Qual é o produto que eu vou desenvolver a atividade? Como eu vou escoar? Qual o meu objetivo de consumidor? Eu vou chegar à mesa de quem? Eu vou despertar o interesse de quem? Do jovem? Da família? Então todo esse processo ele envolve essas relações comerciais. Não é simplesmente plantar, colher e entregar. Você tem que ser competitivo, você tem que ter qualidade, você tem que estar trabalhando constantemente na melhora da tua atividade. Então a economia ela estuda isso aí. Porque, pessoal, hoje é tão competitivo, é tão dinâmico, o comércio ele é flexível e ao mesmo tempo ele é competitivo. Então tem produto que ele é aceitável por um período e depois ele já é descartado. Tem empresas que elas
anoitece, como diz, e não amanhece. Elas fecham a porta. Por quê? Porque às vezes elas ficam estagnadas ali. Elas não querem aderir à modernidade, à tecnologia. E a tecnologia hoje, ela é uma grande aliada nas atividades ligadas a agronegócio, tá? As atividades rurais do agronegócio. Exemplo, nós temos aí os drones. O que é que os drones fazem hoje? Eles fazem toda uma vistoria, todo um trabalho nas plantações, né, que antes era desenvolvido pelo homem, se tornava cansativo. Então a tecnologia ela está adentrando no desenvolver das atividades do agronegócio, das atividades do meio rural, né, facilitando, modificando e tornando essas atividades e o produto final mais competitivo. Aqui, como eu falei para vocês, só enfatizando e sustentando aqui o nosso dizer, né, a economia. O termo economia vem do grego, oikos, casa, e do nomes, costume ou lei, podendo ser traduzido como administração do lar ou administração do negócio. É a ciência que estuda a atividade produtiva. Como eu vou produzir? Hoje, um dos grandes gargalos, um dos grandes problemas da economia é justamente aí o que foi falado aqui, a escassez. Né? A escassez, o desperdício. Então, hoje, você percebe essa preocupação com a sustentabilidade do negócio, né? A sustentabilidade do ambiente, a sustentabilidade do negócio, a sustentabilidade da empresa. Então fala-se em sustentabilidade. O que é essa sustentabilidade? Sustentabilidade da minha família depende da minha atividade, do desenvolver da minha atividade. A sustentabilidade do meu negócio depende o que? Do meio ambiente, né? Do meio ambiente, do meio que ele é desenvolvido. Então, há essa preocupação também com a preservação da natureza. E cada vez mais é cobrado do nosso país. Isso nós estamos falando atualmente. Vocês podem assistir aí os telejornais, há essa cobrança. Por quê? Porque o mundo como um todo, ele necessita desse clima, dessa vegetação. Então, nós temos que ter noção e ter a tendenciar essa sustentabilidade do ecossistema, sustentabilidade social, produzir com consciência, preservando, então, a melhor maneira de produção. Por quê? Porque os recursos, eles são o que? Escassos. E a necessidade da sociedade em consumo é ilimitada. É isso? Nós temos nascimentos e temos mortes. Então, nessa trajetória aí, nascem muitas pessoas, morrem pessoas. Então, sempre vai haver essa necessidade de consumo. Então, a economia, ela estuda essa relação. Ela estuda essa relação comercial, como eu falei para vocês. Ou da venda de um produto ou da prestação de um serviço. Professor, como da prestação de um serviço? Vocês estão estudando aqui agronegócio, né? Gestão do agronegócio. Então vocês vão prestar serviços de consultoria. Ou desenvolver a própria atividade de vocês com mais precisão, com mais conhecimento. O conhecimento hoje, ele é um elemento diferencial que te propõe mais competitividade. São meios. O desenvolver da atividade hoje, ela pode ser mais trabalhada. Ela pode ter uma visão holística por cima de todo o processo. Não uma visão mecânica ali, limitada àquilo. Eu aprendi com meu avô, vai ser sempre assim, que já aprendeu com o avô dele
que já aprendeu, então isso aqui vem dando certo, aquele braçal, né? Tá. Eu não quero introduzir uma tecnologia, um sistema de irrigamento. Eu não quero contratar uma logística terceirizada. Eu vou continuar com aquele caminhãozinho que está me dando ali. Todo o tempo ele prega, ele não chega ao local e eu tenho uma despesa. Por que não terceirizar? Será que não sai mais barato você terceirizar e encostar o teu caminhão? Então são esse estudo dessas relações que a economia ela pede essa visão holística, essa visão como um todo, não aquela visão fechada, mecânica, que foca só ali e não abre para os outros conhecimentos, tá? A necessidade humana, individual e coletiva, pode ser considerada como uma exigência que deve ser satisfeita por meio do consumo de bens e serviços, certo? Então, o empreender de uma atividade, o desenvolver de uma atividade está ligada ao consumo, à necessidade de satisfazer aquela pessoa como ser individual, ou aquela pessoa como sociedade, que é o coletivo, ou aquela família. Pessoal, tudo bem? Vocês estão entendendo o processo? Algum comentário? Não vejo ninguém se pronunciar. Estão entendendo? Danilson, tudo tranquilo, cara? Tudo tranquilo. Tá dando para entender aí o processo? Dá sim. Como o senhor falou aí sobre a mudança de visão, né, do pequeno agricultor, por exemplo, né, que sempre mantém, às vezes, uma visão, digamos que ultrapassada muitas vezes, né? Eu acho que isso é um dos principais paradigmas que a gente vai ter que ir quebrando com o longo do tempo, né? É verdade. E essa resistência, né, Danilson? Essa resistência, até nós mesmos. O novo, ele assusta. O novo, ele assusta. Às vezes a gente está ali numa linha, vamos supor, eu vou nominar aqui como linha, que é cômodo. A gente está ali acomodado. Cara, existe coisa melhor do que você chegar em casa, deitar numa cama confortável, pegar um controle remoto, ligar a televisão, colocar na série lá da Netflix e ficar só deitado, tranquilo. Mulher, traz a limonada, já acabei, agora traz o suco de laranja. Aí você fica ali, o controle remoto da televisão e o controle remoto da mulher. Aí a mulher se estressa, ei, tu não vai levantar daí, não. Então, há coisas gostosas e a gente fica ali acomodado, né? Enquanto tá dando certo, a gente fica acomodado. Agora, tu sabe o que movimenta? O que nos movimenta é a necessidade e a concorrência. Pode ver, quando umas empresas elas são concorrentes, tu pode ver que há modificação continuada. Melhora o produto, melhora o atendimento, melhora o ambiente para o cliente. Muitas das vezes o que faz toda essa mudança não é o consumidor, não é atender o cliente, mas sim ser competitivo, andar lado a lado ali com a tua concorrência. Então, a competitividade ela nos transforma, né? Ela nos transforma. O que é que vocês estão aqui hoje? Procurando o quê? Conhecimento, né? Conhecimento para se destacar, para ser mais competitivo. É normal para todos nós isso aí. Essa procura da melhora, do conhecimento, porque é um diferencial hoje. Hoje é um diferencial. Porque quanto mais você conhece, mais você se destaca no que você quer ser. Esse é o diferencial. Então o conhecimento ele liberta, ele nos tira das amarras aqui e nos transforma. Cada tutor que vai vir para vocês, ele vai trazer um conhecimento particular daquela disciplina. Então, o que é que tem? Vocês têm que observar, dialogar, questionar, entender. Esse material aí que vocês têm show de bola, essas apostilas aí que o Senado dá muito show de bola. Então hoje é um diferencial.
Nós temos que ser profissionais diferenciais. Então, a economia também, ela anda assim. As relações comerciais que eram antigamente, olha, a gente vem, se a gente for falar mesmo na época de Cristo, como era a relação comercial? Era a troca de produtos. Me dá o feijão e leva a minha ovelha. Me dá a ovelha e leva aqui o leite. Então, não tinha moeda. Aí surgiu a moeda. Hoje, o Pix já é uma mudança de moeda. Então, nós temos que estar atento para isso aí. Nós temos que estar atento. Essa teia comercial que liga. A tecnologia, ela rompeu as barreiras. E a gente vai falar de economia, a gente vai falar de tecnologia, a gente vai falar de gestão, a gente vai falar de controle. Não é algo ali limitado. Nós temos que fazer essas ligações. Nós temos que tecer a nossa teia. O que liga? O que tem a ver a economia com o curso que eu estou dando? O que tem que ver o que tem a ver a contabilidade, a administração, o português, a matemática? Tudo, pessoal, tudo. Eu lembro uma vez eu estava em sala de aula aqui no Polo, com a sala lotada, a gente foi dar um reforço de contabilidade, aí um aluno ficou bravo e disse: professor, me diga um negócio, não sei por que a gente tem que estudar essa matéria no curso, essa matéria de contabilidade. Estava aborrecido, né? Aí eu só fiz dar um sorriso para ele e disse: tu quer que eu te fale mesmo? Tem tudo a ver, cara. Como é que tu vai fazer a administração, a gestão do teu negócio, da tua produtividade, se tu não sabe quanto é que tu gasta, quanto é que tu ganha? Como é que tu vai fazer esse controle? Como é que eu vou fazer todo um planejamento se eu não estudar economia, se eu não sei quais são as tendências de mercado? Eu vou deixar o vento me levar? O vento leva para onde ele quiser, né? A gente não tem domínio próprio. Então, toda a ciência empregada aqui nesse curso de vocês, ela tem um peso importante. Ela é muito importante. Tá? Então, ingerir esse bate-papo com o professor. A gente só é aqui 10% do aprendizado de vocês. O restante é o estudo, é o ABA, é a própria relação de vocês, essa troca de... compartilhar, na realidade, né? Troca, compartilhar conhecimento. Um momento desse aqui, vocês podem a qualquer momento: professor, olha, é isso que o senhor falou, está ligado a isso aqui no meu município. Olha, realmente, professor, não concordo. Isso é um dialogar. Isso é uma modificação, uma tendência do conhecimento. Do estudo vai ser assim. Esse bate-papo, essa interação. Por quê? Porque no meio eletrônico, onde a gente não pode estar aqui olho no olho, cara a cara, a gente vai ter que estudar também. Então, que a gente procure uma melhor relação, né? Por isso que eu deixo sempre bem aberto para vocês, tá? Qualquer momento é só se pronunciar. Aí nós temos aqui, ó, são exemplos de necessidades do ser humano, da sociedade, da humanidade. Alimentação, né? Essa aí é uma necessidade ilimitada, né? A educação é o que a gente estava falando agora, olha, tá? A moradia, vestuário, transporte, comunicação. Olha aí, pessoal, lazer. Lazer é necessário? É ou não é necessário lazer? Artigos de luxo como carro, viagens internacionais, joias caras, perfumes que transparecem ali no cheiro, a pessoa, tudo. Então, isso aqui são as necessidades atuais. E vai muito mais, a gente sabe que tem muita necessidade aqui. Tá? Essa semana eu estava acompanhando também uma reportagem sobre a saúde integral. Saúde integral? O que é saúde integral? Olha só, agora o conceito de saúde integral: a saúde física, a saúde financeira, né, e a saúde mental. Esses três pilares têm que estar sustentados, têm que estar em dias, têm que estar bem
para o ser humano caminhar aqui na sociedade tranquilo. Agora, olha, para a gente arrumar esses três aí, não é fácil, mas a gente consegue. A gente consegue. Tá? Então, vendo aqui o dinamismo dessa ciência da economia. Eu não vou chegar aqui para vocês e não fazer essas ligações. Eu tenho que despertar o pensamento de vocês. Poxa, o professor falou que a economia está ligada à administração, por quê? Está ligada à contabilidade, por quê? Ele me disse também que uma das necessidades fundamentais do ser humano é a alimentação, por quê? A educação, por quê? A moradia, por quê? Nós temos que ter qualidade de vida hoje para poder desenvolver o resto. Há uma necessidade de qualidade de vida. Então tudo isso está ligado no que a gente produz, no que a gente faz. E a economia é isso. Já pensou, olha, um município que se destaca no agronegócio, tem uma comercialização sustentável, não agride o meio ambiente. Se fala muito aqui no agrotóxico que agride, se fala muito aqui no orgânico. Vamos desenvolver o orgânico, o que vem a ser o orgânico, né? Então isso hoje cresce, pessoal, qualidade de vida, saúde. E vocês têm que procurar relacionar a atividade de vocês ou do empresário do agronegócio a essas tendências. Já pensou uma vaca brincando de bola dentro de um cercado lá? Impressionante. Aquilo influencia, cara, elas pularam que chegam e disseram, meu Deus do céu, isso é mentira. Mas muito, muito boa mesmo a reportagem. Não sei se vocês conseguem. Foi no Globo Rural, eu acho que foi de domingo agora ou passado. Criação de vaca leiteira. Se vocês quiserem pesquisar depois, muito interessante mesmo. E pode despertar a ideia de vocês para outras coisas, tá? Aí, pessoal, nós temos aqui, ó, produção de bens e serviços. Devendo responder a 3 questões básicas, ou seja, o desenvolver da nossa atividade, o desenvolver do nosso negócio, ela tem que ter fundamento nessas 3 perguntas aqui, ó. O que produzir, como produzir e para quem produzir. Eu tenho que primeiro ver, questionar, responder, analisar essas perguntas para começar a desenvolver a minha atividade. Por quê? Porque às vezes as empresas, elas iniciam com uma atividade que ela não é muito bem aceita pelo consumidor. Não tem aquele business plan que chamam, plano de negócios. Porque existe o Sebrae, como outras empresas, para te dar essa ideia, se o teu negócio vai dar certo ou não. Porque o governo, ele precisa de negócios. O que sustenta o governo são os negócios, é a relação comercial. Então, para ele, é interessante o teu negócio dar certo, o desenvolver da tua atividade dar certo. Por quê? Porque por trás disso aí tem um imposto que sustenta o governo, é o recolhimento de imposto. Então, quando se fala lá entre os nossos gestores políticos que a economia caiu, que a inflação subiu, a economia... É interessante para eles ter uma boa economia. Uma economia que cresce, uma economia que representa a força do país. Por isso que eles investem aqui no Senar, no Sebrae e outros órgãos ligados ao desenvolver dessas atividades, capacitando todos os envolvidos para que eles possam ter essa visão, esse conhecimento como um todo do processo. É viável para ambas as partes. Então o foco, a determinação, esse sentimento de perseverar, de ir além, é o diferencial hoje competitivo. O que produzir? Relaciona-se com a escolha dos bens e serviços que deverão
ser produzidos e em quais quantidades deverão ser disponibilizados para os consumidores. Numa da apostila de vocês, eu creio que em gestão de custos, ela fala justamente sobre isso, sobre o produto ele ser alcançado de uma maneira que não haja desperdício. Aí ele dá como exemplo um repolho. Antes o repolho era grande e a família começou a comprar repolho pequeno, meio repolho, me dá só esse pedaço. Aí eles começaram a produzir um repolho menor, justamente para atender o quê? Atender a necessidade da sociedade. Bem simples para a gente atentar, bem simples mesmo. Quantos membros hoje a família tem? A maioria das famílias tem mãe, pai e 2 filhos. Mãe, pai e 3 filhos, a gente já fica impressionado. Mãe, pai e 4 filhos, já fica impressionado. Pode ver, é 1, 2 filhos, 1, 2 filhos. Antes o que era 16, 18 filhos, 10 filhos. Hoje, se a gente vê uma família com 16 filhos, a gente se assusta, é algo... Por quê? Porque há todo esse diferencial hoje de quê? De sociedade. Vocês já perceberam isso aí? Então o produtor ele visa, eu vou atender uma família de 4 pessoas, 5 pessoas. Então ele já vai produzir com que? Consciência daquela linha. O que ele quer alcançar? Ele evita o desperdício. No nosso ramo, agronegócio, eu digo nosso ramo porque eu estou aqui com vocês, mas no agronegócio é uma atividade de risco. É uma atividade de risco. Por que uma atividade de risco, professor? Porque os produtos são perecíveis. Eles têm tempo de duração. Então eles têm que ser pensados bem antes e planejado toda essa logística, todo esse escoamento de produção. Então aqui tem uma ciência que te desperta para isso. O despertar, o que produzir, como produzir, para quem produzir. Meu povo, tudo bem por aí? Está sendo entendida aqui a nossa disciplina? Fiquem à vontade mais uma vez. Eu até prefiro que vocês se manifestem, para mim não me sentir aqui isolado em frente dessa máquina aqui, tá? Fiquem à vontade mais uma vez, tá? Experiência, a gente tem aqui 2 horas para bater um papo legal, e a gente tem que pegar a disciplina como um todo. Quando vocês começarem a mergulhar lá na apostila, vocês vão entender. Oi, Ivan. Pode seguir em frente. Tá tranquilo? Entenderem também, com certeza. Está bem explicado. Perfeito, então. Que bom. Fico feliz e continuo aqui, tá? Qualquer momento, questionem, por favor. Então, como produzir? Respondendo a pergunta como produzir, relaciona-se com o método, o modo de produção. Foi aquilo que a gente estava falando ainda agora, né? Que o método de produção, ele não pode ser um método tradicional de família para família para família. Não! Hoje tu tem tecnologia, hoje tu tem maneiras mais viáveis para o teu desenvolver. Pessoal, a gente percebe cada vez mais que a tecnologia está sendo introduzida no desenvolvimento das produções, no desenvolvimento das empresas ligadas ao agronegócio, às atividades rurais. Vocês podem perceber que a tecnologia está vindo, as máquinas. Hoje a gente nem se fala mais no boia fria, né, pessoal? Antes eram aqueles caminhões cheios de boia fria, tudo, os caras tudo ali pegando o sol, tudinho. Eles tiveram que se readaptar, arrumar outros meios para sobreviver, porque a mecanização do campo, ela transformou, e olha, isso há muito tempo já. Então, por que eu ainda vou ter que ficar naquele método antigo? Talvez eu nem tenha mais mão de obra
para colher lá a minha cana de açúcar, né? E fora, né, professor, que muitas lavouras elas foram substituídas pela pecuária, né? E muitas que foram. Isso. Um grande gargalo também hoje é a qualidade do solo, né? Trabalha-se muito isso. Olha, vamos tornar o nosso solo mais produtivo. E antes não tinha essa preocupação. Hoje, por lei, você tem que ter uma reserva, né? Uma reserva dentro ali da área para ter a preservação, intercalar aqui a produção. Vocês vão falar ou já falaram de atividade principal, atividade secundária, o retorno a longo prazo, o retorno a curto prazo, às vezes mais de uma atividade no negócio. Há essa necessidade, essa flexibilidade. Então a gente não fica mais ali estático. Nós não estamos prontos. Nós nos aprontamos todos os dias. Todos os dias nós procuramos. Temos algo a aprender. E na relação comercial é isso, pessoal. Então essa abertura do conhecimento, essa preparação para o novo é que a gente tem que ter. Não aderir o novo como algo que assusta, como algo que eu não quero, eu quero permanecer aqui. Só que tu tem aqui, ó, um tubarão atrás de ti, que é o teu concorrente, e a qualquer momento ele pode te sufocar e te tirar do mercado. E o agronegócio está alheio a isso? Não, de jeito maneira. Olha uma situação da carne bovina agora, né? Superprodução, o mercado chinês, que era o que mais consumia, de repente fechou as portas. Aí os produtores, os empresários, eles sentiram aquele baque, porque no confinamento, um dia a mais que um gado passa, é mais custo. Então eles tiveram que escoar tudo aí. Vamos jogar para o mercado interno. Aí vem a lei da oferta e da demanda, né? Oferta e procura. Quando o produto é muito, o que é que tende com preço? Cair, né? Quando o produto é muito no mercado, o preço cai. Quando a procura é muita pelo produto e o produto não tem, o preço sobe. Então isso aí é a lei de mercado, isso aí é óbvio, isso aí vai acontecer sempre. Então o arroba lá deu uma caída, né? Deu uma caída. Então a gente tem que ver esse processo. Por que eles sentiram? Porque eles estavam com um único consumidor. Eles deram privilégio para a China lá, todas as regalias para a China, e a China de repente fechou as portas, eles não tiveram mais para onde escoar. Então você não pode ficar dependente de um único consumidor. A China, há um tempo atrás, ela já tirou a participação dela do estado do Pará, né? O estado do Pará está querendo deixar a China de novo. E tem um mercado que era consumidor, né, que dizia que lá não produzia bem, que se eu não me engano era a Rússia, eu acho, que era do Brasil que ia a carne para lá. Então agora esse país está produzindo a própria carne nas condições que eles têm, né? O que se tinha na cabeça era de que lá eles não conseguiriam, que eles iam estar sempre importando do Brasil, o que não acontece mais, né? Eles já não pegam mais a carne do Brasil, porque eles têm a produção deles, conseguiram adaptar a pecuária para lá. Perfeito. É o Hélida, né? É isso? Isso. Beleza, Hélida. Bom colocamento, Hélida. Bom colocamento mesmo. Essa sua fala aí, eu vou pegar esse seu gancho aí, essa sua aula agora que você deu pra gente, eu vou dar continuidade nela da seguinte maneira, Hélida.
os países de economia crescente ou de economia forte, eles tendem a fazer isso que você falou. Eles produzem o que eles importam. É o que está acontecendo com os Estados Unidos, que está produzindo o próprio petróleo. Né? Internet ou professor? Internet, professor, gente. Acho que o professor quer deixar você na aula, né? Vamos fechar na aula então, né? Minha internet falhou, voltou. Você que era minha. Olha, Wélida, se eu sair, tu assume o barco aí, viu? Te liga no movimento, me acompanhe. Então, Wélida, é isso que tu falou aí, justamente sobre os países começaram a produzir o que eles importavam, o que eles consumiam. Isso aí aconteceu nos Estados Unidos com o petróleo. Os Estados Unidos viu aí o petróleo ficar escasso, o petróleo ficar caro, eles começaram a plataforma deles. Você está entendendo? Então isso aí a gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter cuidado. A gente não pode ficar na mão de um único consumidor. Porque se esse consumidor ele fechar as portas para ti, então nós temos que ter uma visão de um todo da globalização, do comércio globalizado. O Brasil, ele se destaca no agronegócio. Por que vocês acham que o Brasil se destaca no agronegócio? Qual é um ponto aí forte? Eu não sei se está correto, mas eu tiro aqui do estado do Pará, né? Porque eu fico muito pelo nosso estado. O nosso estado, ele geograficamente, ele é bem localizado. Muito bem localizado. O nosso clima, ele, apesar de muita gente, aqui tem muito isso, tem muito aquilo, às vezes a gente precisa trabalhar muito bem para não cair no erro, né? Porque a gente precisa trabalhar bem o nosso solo, precisa trabalhar muita coisa. Mas a gente, como dizia a minha professora, a gente tem água para produzir, né? Eu falo assim porque a geografia é boa, então a gente tem potencial. Eu acho que o estado do Pará, ele faz fronteira com outros países, né? Eu acho que o Brasil, ele tem muito isso. É isso mesmo, Leidiane? O que é que você acha? Deiviane também, a Bárbara, o Erivan, Danilson. Perfeita a sua colocação. Perfeito. Eu acho que um dos pontos também é o grande território, né, que a gente tem. Perfeito. A parte geográfica do nosso Brasil como um todo, e limitando aqui ao nosso Pará, favorece, pessoal. Favorece clima, área geográfica, técnicas que o paraense ele é inteligente. Nós somos inteligentes. Às vezes os caras vêm de outro estado e dizem que paraense é índio, só quer ficar na rede se embalando. Que não desperta para o trabalho braçal, não. Não é verdade, cara. Não é verdade. Rapaz, é o Vaguinho, lá em Paragominas, a fazenda Serra de Pedra. A gente tem muito pesquisado, perfeito. Ele é considerado um pequeno produtor, porque ele só tem 5 hectares. Então, só que o cara é um monstro na pecuária, gente. O cara é um monstro, ele trabalhou aquilo ali, ele foi com silagem, foi não sei o que, fez esse confinamento. Então, hoje em dia, com 5 hectares, ele produz tanto. Ele estava indo, então, assim, eu acho que ele estava com 50 roupas, eu acho que era isso, acho que era 50 roupas que ele estava e vai aumentar agora, essa entrada agora de 2022, né? E o homem é um monstro, então não é a questão do clima, da posição que ele está, ajudou muito ele, muito mesmo. As técnicas que ele tem, né? Exatamente, ele foi atrás da técnica. Em 5 hectares ele conseguir produzir o que ele produz, é para muita técnica mesmo. A questão é o seguinte, vocês acham que se um país ele é autossustentável num produto, ele vai importar de outro país? Ele não vai importar. Para ele não é interessante, ele tem que fortalecer a economia do país dele. A gente pensa que essa guerra econômica, ela sempre existiu e sempre vai existir. Sempre existiu e sempre vai existir. Olha, a China, base da economia lá da China,
É o que? Tecnologia. Base da economia do Brasil aqui, o agronegócio, dos Estados Unidos, né? Então todo país ele se destaca em alguma produção, em algum negócio. Das Arábias lá, o petróleo, não sei, então assim vai. Aqui no nosso país a gente tem um pequeno problema que é a questão da lactose, né? Alguns estados já suspenderam o uso da vacina, né? E o Pará está querendo entrar nesse mapa agora, está quase lá, mas vai colocar bastante, até 2025, se não estou enganada, né? Que eles querem suspender. Então, para voltar a esse mercado, justamente um dos mercados é a China, que saiu do Pará. Tem uma situação que acontece, né, com a nossa pecuária, a do Estado, principalmente, porque o Ministério lá, ele não colocou o Pará. E teria que ter entrado, né, e acabaram tirando o Pará, foram meio que covardes, o Pará trabalhando, mostrando os números e deixaram o Pará de fora. Então, acho que era o embaixador dos Estados Unidos, coisa que está tentando, né? Só que quem decide é o Ministério da Agricultura lá, não é a gente. É verdade, essa relação eu já fica um pouco restrita aí. Deixaram o Pará de fora. Então, essa noção aí, pessoal, de como tramita essas relações comerciais entre os países, entre a minha região, o meu local. Então, há-se uma abertura muito grande, uma globalização dessa relação comercial. Então, você não pode estar ali alheio. Eu só vou produzir aqui para atender aqui o meu mercado local. E se tu tiveres uma demanda de outros mercados, e se tu tiver uma proposta de negócio, e a tua técnica, se ela for mais evoluída do que outras técnicas aí, então essa briga por melhoria, ela é constante. E um elemento que tem peso e que te traz o diferencial é quem? Conhecimento. O conhecimento leva muito. O conhecimento ele eleva. Lá em Paragominas, na fronteira com o Maranhão, a fazenda Guarani, ela trabalha com melhoramento genético de plantas e animais, né? Então lá eles estão conseguindo saber, com a genética, eles estão conseguindo saber se o gado que eles estão lá alterando, essas coisas, né? Se ele vai para confinamento ou se ele vai ser criado a pasto. Isso está trazendo gente de fora do país, né? Do estado do Pará. Então a economia começa a rodar agora, como eu disse, porque até então o nosso estado não tinha muita técnica para o melhoramento genético e está fazendo muita diferença agora. A economia começou a rodar para esse lado. Já tem a tendência de melhor. Então é isso, pessoal. Não se preocupe aqui da gente passar números e números de slide, não. Que tem que ficar um todo sobre a nossa disciplina. E tudo que vocês colocaram aí, que a gente está discutindo, é o fundamental. É o fundamental. Eu não vim aqui para ler slide para vocês, passar a aula todinha lendo slide aqui, papapá, não. A gente tem que discutir, dialogar sobre esse procedimento. Então, está mais próximo da gente do que a gente pensa. Não existe barreiras, não existe distâncias. Porque elementos transformaram e estreitaram as relações comerciais. Essa procura pela melhor produção, como produzir, é o que a gente estava falando agora. Para quem produzir, relaciona-se com a definição do público que irá consumir os bens e serviços produzidos em relação à renda de que dispõem as pessoas. Aí vem a variação, o preço depende da demanda, a resposta da demanda, e aí vem tirar toda a economia. Todo o processo. Olha o trabalho da Natura aí. Olha o trabalho da Natura aí, né? Olha o trabalho da Natura. Olha o nosso açaí. Nem que vocês estão longe, né? Olha, a Petras aqui em Castanhal, ela tem dificuldade de esquecer como é o nome da planta, que é um açúcar, mais doce que o açúcar. Ela tem dificuldade em produzir. O que a Petras está fazendo? Ela está dando certificação de, acho que é uma orgânica, dos produtores que tem,
Eles estão ganhando muito dinheiro com isso, né? Vendendo esse produto só para Petros. Porque a Petros ela tem dificuldade. Então eles estão terceirizando. O produtor, os mínimos lá, quem produzir, eu esqueço esse nome, eu só sei que é uma planta lá, que é para usar justamente no açaí que eles fazem a exportação. Olha aí. Então é algo que a gente não tem que ficar ali estático, engessado, não. A gente tem que acompanhar essas tendências, essas mudanças, esse novo cenário. Então essas questões aqui, o que produzir, como produzir e para quem produzir, vai ficar com vocês aí no decorrer do que vocês querem exercer. Quem eu quero alcançar? E hoje, pessoal, há essa terceirização. Como estava, eu não tenho campo de produção, mas eu vou comprar do pequeno produtor, vou aqui unir tudo, vou juntar tudo e vou vender, né? Então há essa parceria, esse ganha-ganha. Então tem que ter esse cuidado. Olha aqui, o pequeno produtor, a farinha de Bragança. Olha o marketing que tem a farinha de Bragança, né? E é aqui, próximo aqui. Tem a farinha de Bragança lá nos Estados Unidos, lá fora. Vocês entenderam aí o processo? A farinha de Bragança aqui. Aí lá tu vai no shopping lá em Belém. Tudo vira economia, porque assim, às vezes o turismo rural aumenta. Quem é que não quer saber como é que é produzida? Gente que nunca viu, veio conhecer uma casa de farinha. No Masterchef teve uma parte lá que era farinha de Bragança, uma farofa lá com a farinha de Bragança. No Masterchef. Eu digo, rapaz, olha aí onde está a farinha de Bragança. Na tela da Globo. Fora que ele mostrou muita coisa. Então é algo que nós temos. Olha o nosso pescado, pessoal. O nosso pescado aqui da região. O nosso açaí, o pescado, a criação, a agropecuária. Então o agronegócio ainda é muito forte na economia do nosso país. Porque justamente nós temos uma área geográfica, clima, nós temos muito espaço. Porém, o nosso país ainda não é sustentável. O nosso país ele é dependente. É uma economia dependente. Eu acho que é muito a cabeça também, né, do Brasil, vai dizer, que nem eu vejo muita gente, o agronegócio ele mata, ele isso, aquilo. Mas o pessoal tem que entender que o agronegócio ele abrange muita coisa. Inclusive, né, desde a agricultura familiar, a extensão rural, que são coisas que querem bater de frente com o agronegócio. Coisa que eu não entendo. Às vezes, eu creio sempre num conjunto de fatores. Governo, sociedade, empresas. Tem que ter harmonia entre esse aqui, tá? Não haver competitividade. Às vezes a gestão, ela é a válvula de escape, a válvula propulsora do sucesso. Parcerias, é o ganha-ganha. Quando você não tem parceria, você só ganha. É uma via de mão única, você não tem retorno, você acaba se isolando. Agora, quando é via de mão dupla, vai e vem, todo mundo ganha, vamos fazer negócio para todo mundo ganhar, vamos ser parceiros, vamos desenvolver, vamos trabalhar para uma sociedade mais educada, uma sociedade mais conhecedora. Quando se há uma sociedade mais conhecedora, você tem o quê? Um consumo mais exigente. Quando você tem um consumidor mais exigente, você melhora a sua produção, você melhora o seu produto para atender o mercado exigente. Aí aquele que não atende é descartado. Aí você cresce. Olha o orgânico, pessoal. O orgânico. Quando veio a Revolução Industrial, que necessitava, na época da produção em massa, aí vem a industrialização do produto.
Aí usa química, tudo para conservar, isso, aquilo, tudo, e era tendência, né? Aí começou a afetar a saúde da sociedade em si. Aí hoje a gente fala no orgânico como diferencial competitivo. Orgânico, não, aqui só vende orgânico. Então são etapas, por isso que diz aqui que o mercado ele não é estático, ele não é fixo, ele está em constante mudança para atender justamente a necessidade da sociedade. Isso às vezes é particularidade de região para região, né? De região para região. Poxa, aqui se plantando tudo dá, perfeito. Agora noutra região nem tudo que se planta dá, então trabalha em cima do que dá, né? Então esse estudo aqui de mercado, esse levantamento de negócio, o planejamento do negócio dá. Poxa, se nós formos ter tendência mais para o orgânico, uma galinha saudável, um boi com menos vacina, dá para desenvolver, dá para criar, dá para a gente ter, é um diferencial competitivo. Vocês têm que observar e ter a sensibilidade que o mercado ele tem tendências que às vezes ficam para trás e são criadas novas tendências e a gente tem que acompanhar. Tem que acompanhar, tem que ser flexível, tem que ser dinâmico, tem que estar envolvido no processo e desenvolver técnicas revolucionárias, técnicas novas que vão me trazer produtos novos, qualidades, conforme o consumidor necessita. Isso é desenvolver do comércio, é desenvolver da economia, é sustentabilidade econômica, sustentabilidade comercial. Leidiane quer se pronunciar, fique à vontade. O estudo da economia se divide em duas grandes áreas, a microeconomia e a macroeconomia. A microeconomia é o estudo do comportamento do consumidor e da empresa, além da análise da interface entre as famílias e as empresas nas diferentes situações de mercado. Análise do modo de como as pessoas compram os bens e serviços das empresas e como as empresas utilizam os recursos produtivos disponibilizados pelas famílias, como por exemplo o trabalho e o capital, né? Isso é a macroeconomia, a microeconomia. E a macro? A macroeconomia estuda os agregados econômicos, como o produto interno bruto, PIB, o nível de emprego, o sistema monetário, dentre outras variáveis e agregados econômicos, tá? Então aqui é como se nós tivéssemos um estudo de uma economia local, que é a micro, e aqui a macro já é o estudo de uma economia global, tá? Local e global, certo? E o que eu ia falar para vocês, tá? A economia. Vamos definir o que é economia aqui, no simples conceito. A economia é uma roda viva, que ela gira conforme o consumo de bem ou de serviço. Como assim, professor? A Wélida vende para o Nestor, que compra dela, que ela paga o funcionário dela, que compra do Danilson, que compra do Erivan, da Leidiane, da Deviane, da Bárbara e de todo mundo. Então, essa relação aqui de compra e venda de negócios é que faz a roda da economia girar, essa engrenagem viva. Olha aí a pandemia, pessoal. Quem é que saiu de cena? Quem foi que saiu de cena? O consumidor. Aí o que é que a economia faz? Ela sente, porque não há o consumo. Eu produzo, mas para quem eu vou vender? É isso?
Alimentação e medicamento elevaram o faturamento, enquanto que o turismo, né, o lazer, ele baixou, porque não tinha o consumo. Só se estava consumindo o quê? Os bens necessários. Os necessários, supérfluos não. Então o consumidor sai de cena e a economia sente. O recolhimento de impostos para o governo sustentar a máquina pública sente. Professor, essa questão de bens necessários e supérfluos, aí entra a parte de elasticidade, né, da economia. Né, porque eu acho que se é necessário, eles tendem a ser mais elásticos, né? Porque a gente consome mais do que é necessário e às vezes o supérfluo. Uma questão que você colocou, que as pessoas estavam consumindo somente o necessário durante a pandemia, principalmente. Isso, e o que era o necessário? O que era o necessário? Alimentação e saúde, né? Que era o primordial ali. Então, essa globalização da economia, essa macroeconomia é justamente isso. O meu país, o girar da economia dentro do meu país. Qual o produto interno bruto hoje? O agronegócio. Né? Por trás do agronegócio, o que é que tem? Então, tudo está interligado. Aí, quando eu falo na microeconomia, eu digo, a família, qual é o papel da família? O que é que vocês acham? Qual o papel da família dentro da economia? Ela entra como o quê? Eu acho que ela entra como consumidora, principalmente. Consumidora, e também aqui ele fala mão de obra, né? Mão de obra. Mas primordial o consumo. Eu acho que acaba sendo um ciclo, né, professor? Que a família ela produz e ao mesmo tempo ela também. Isso. Ela vende a força de trabalho, que eu falo força de trabalho, mas é a força intelectual, ou que o conhecimento. Nós vendemos o conhecimento, vendemos a força física ali e ao mesmo tempo consumimos. Temos a necessidade do consumo. Aí é o que foi falado aqui. A economia gira. Essa roda viva que funciona com a produção e o consumo, produção e consumo, produção e consumo. Se não há esse girar da moeda, do capital, não há economia. A economia perde a força. A inflação alta, o preço elevado dos produtos, o que é que tende? Leva as famílias a consumirem o necessário. Consumindo somente o necessário, a economia perde também. Quando eu era mais novo, né? Menino mesmo, eu pensava, cara, é problema do país, a economia é um problema do país. O Brasil tem a Casa da Moeda. Poxa, por que não produz tanta moeda, tanto dinheiro, dá para todo mundo fica feliz? O que vocês acham, pessoal, dessa ideia? Por que não se produz tanto dinheiro, distribui para todo mundo e todo mundo tem dinheiro e fica feliz? Por que isso não acontece? Aí eu digo, cara, não é fácil isso, é resolver assim. Quando você tem muito, o que é que acontece? Poxa, não ia ter que você querer produzir. É desvalorizado. Porque o dólar, eu me lembro, eu estava em sala de aula no início da pandemia, ainda estava lá na China, e um aluno me questionou, professor, por que em plena pandemia, em plena crise econômica, o dólar aumenta, o dólar cresce? Por quê, professor? Porque é a moeda referencial, é a economia forte. Então todos os investidores foram o quê? Opa, eu vou para cá, aqui é mais seguro, eu vou para cá, aqui é mais seguro. Então se você desvaloriza a moeda do seu país, se tem fácil, tem abundância, desvaloriza, né? Você desvaloriza a moeda do seu país, a sua economia é fraca, a sua economia é baixa, a sua economia não é uma economia atrativa. Por quê? Porque o real não está valendo muito. Então a inflação, ela não é uma saída. Aumentar preço não é uma saída. Ela anda
desproporcional ao crescimento econômico. Aí há um gargalo aí para o nosso ministro trabalhar, justamente. Né? Justamente isso aí. O aumento do combustível, o preço elevado do combustível. Ah, mas eu ando de pé. Eu ando de bicicleta. Ixi, meu trabalho é bem pertinho de casa. Não tenho carro não. Pode aumentar que eu nem ligo. Só que tu esquece que tu compra o arroz, que tu compra o feijão, que tu compra produtos que tem frete, que tem logística, que tem entrega. Então, tudo isso aumenta proporcional ao aumento do combustível. Não é isso? Então, está relacionado com a economia e afeta todos nós. Então, há sempre uma ligação. É isso que vocês têm que procurar. Sempre procura uma ligação. Vou fazer essa modificação. Onde é que vai afetar? Então, a gente hoje vive uma economia um pouco ali que não está desenvolvendo, um pouco delicada justamente pela inflação. Pela inflação. A renda fixa, os preços elevando. Aí é um gargalo. É um gargalo? Vocês concordam, discordam? Conceito de microeconomia ficou, pessoal? Tudo bem? Para mim, sim. De macroeconomia, Deiviane, ficou? Tudo certo? Agora é direcionada a Deiviane. Bora ver se ela vai me responder. O Edgar. Deiviane, macroeconomia ficou? Sim ou não? Tá me ouvindo não? David. Doideira. Danilson, os dois conceitos ficaram, meu amigo? Erivan? Tudo certo, deu para entender. Deu para entender, Erivan? Ok, professor. Tudo Deu tranquilo? para entender, sim. Tá. Beleza, então. Deiviane tá com raiva de mim, mas tudo bem. Professor, Então vamos lá. o conceito de família, Pode falar. sobre o conceito aí, e eu entendi que, pelo que o senhor colocou, deixar somente a mão de obra, né, e o intelectual. Mas, voltando, digamos, para a produção, o que a família produz para o consumo também pode ser disponibilizado aí para a sociedade, também é essa via de mão dupla, né, de consumir e também E produzir. a disposição, né, de produzir. Perfeito. Perfeito. Aqui na microeconomia ele usa o exemplo da família porque é um estudo focado. É um estudo focado só ali, ó, né? Micro, focado. É igual como se a gente vocês fossem apresentar um trabalho só da produção familiar, né, que chama produtividade familiar, só para o consumo. Então é focado. Aí você vem para uma macroeconomia. Mas nós vamos apresentar um estudo sobre a importância do agronegócio para a economia brasileira. Aí já é uma macroeconomia, já é um estudo maior. Então a microeconomia é assim, estuda ali uma região, um ponto, e a macro não, estuda os pontos que se cruzam, que se ligam. Macro, amplo, já é um estudo mais amplo, tá? Aí a família, Danilson, ela tem um papel de consumidor, como a Elida colocou aí, né? Como tu colocou também do capital, né? Da força de trabalho intelectual ou braçal, também da produção, perfeito. Isso aí só fortalece o que a gente estava discutindo, que a economia é o quê? Uma roda, vai e vem, ela precisa girar. E o consumo, a produção que consome, tudo é essa relação, essa teia de negócios. É a economia. Por isso que que eu digo, a engrenagem viva, que se um sai de cena, o outro sai de cena, ela sente.
Ela sente o impacto. Tem que estar em harmonia ali, em movimento. Tudo bem? Tudo certo. Show. Em suma, a microeconomia parte do estudo das unidades de produção e consumo para tentar explicar o comportamento do sistema econômico como um todo. Enquanto a macroeconomia busca explicar o comportamento das unidades a partir da análise do sistema econômico, do sistema maior, das relações comerciais, seja de venda de bens ou prestação de serviço. O PIB, quando a gente fala no PIB, a gente engloba todo o nosso país, Produto Interno Bruto, que é justamente essas relações comerciais. Bem, é considerado tudo aquilo, bem, o bem, tá? Não é aqui bem, o bem. Por exemplo, celular, o óculos é um bem, tá? O produto. Bem é considerado tudo aquilo que possui algum tipo de utilidade para o ser humano, tá? É o bem, é o produto. Sendo capaz de satisfazer uma necessidade ou de suprir uma carência humana. Exemplo está aqui, ó. Se eu tirar o meu óculos, pessoal, eu não estou enxergando bem vocês. Então, esse produto, esse bem aqui, é necessário que o professor bater esse papo com vocês, tá? Então, o bem é algo para satisfazer a minha necessidade. Aí entra a produção, a criação do gado que vai gerar carne, que vai fazer a necessidade da fome, né? E assim vai. Aí tem a necessidade de alimentação, a necessidade, como eu falei lá, da saúde integral, né? A necessidade de alimentar o corpo, a necessidade de alimentar a mente, a necessidade de alimentar o financeiro. Então o bem, ele vem suprir essa necessidade. Então o ser humano, ele tem necessidades ilimitadas, que são preenchidas, entre aspas, que elas são alimentadas pela produção de bens ou prestação de serviço, ou pela comercialização de bens ou prestação de serviço. Então, toda vez que nós falarmos em economia, nós temos que também ver essa figura do consumo, da produção, do consumo, da produção, do consumo. Porque se não há consumo, não há produção. Se não há produção, não há consumo. Então, olha a ligação aí. Simples, bem prática. Tudo bem? Classificação dos bens e serviços. Bens econômicos são aqueles relativamente escassos, ou seja, que não estão disponíveis para todas as pessoas que os desejam e que necessitam de trabalho humano para que possam ser obtidos. Além disso, os bens econômicos possuem um preço no mercado, já que, sendo desejado, escasso e requerendo trabalho humano, há pessoas dispostas a pagar por ele, né? Então, bens econômicos são aqueles que são consumidos, vendidos, negociados, tá? Nesse sentido, o ar que respiramos não é um bem econômico, graças a Deus, porque senão a gente estava ferrado, né? Já que a sua oferta é ilimitada e não requer nenhum trabalho humano para o seu uso, né? Ainda não, então vamos aproveitar aqui, tá? Pessoal, ficou entendido o que é bem econômico? Sim ou não? Sim. Beleza. Sim, professor. Show. Bens econômicos. Bens materiais, bens de consumo, bens de capital. Bens imateriais, né? Bem material é aquilo palpável,
poupável. O mouse aqui, ele é um bem material, né? Bem imaterial. Não é poupável, mas é um bem que a gente chama bem material, é o tangível, tu pega, tem corpo. E o intangível é o imaterial, que é o soft do teu celular. É um bem intangível, porque tu não pega, mas ele tem lá. Tu pega no celular, tu não pega no soft, tu não pega na inteligência artificial, né? Então é um bem intangível. Deixa de ser um bem? Não. Tu não compra só um computador, tu compra todo o software Windows, né? A tecnologia que vem com ele. Então isso são bens intangíveis. Exemplo mais comum, a marca Coca-Cola. É um bem a marca Coca-Cola? Sim ou não, meu povo? Se tu põe numa sandália, Danilson, Coca-Cola, ela não sai mais caro? Se tu põe numa camisa, ela não sai mais caro? E é um refrigerante, né? Então, a empresa Coca-Cola, ela tem um bem aí intangível, que é a marca Coca-Cola. Agora, o refrigerante, as latinhas lá, o refrigerante, a latinha tu pega, mas a marca Coca-Cola tu não pega. Mas é um bem. Eu não posso usar a marca Coca-Cola. É da Coca-Cola, né? Soft, Windows, tecnologia, como eu falei para vocês. O próprio conhecimento, ele é um bem nosso. Eu não pego o conhecimento, eu tenho ele, mas eu não pego. Agora o meu óculos é tangível, eu pego ele aqui, ó, poupável. Beleza? Bens de consumo, bens duráveis e bens não duráveis. Exemplo aí, quem é que se arrisca? Um exemplo de um bem durável. Automóvel, eu acho. Perfeito. Celular. Perfeito. Bens não duráveis. Comida. Perfeito. Bem de capital. Máquinas. Perfeito. E a Para... propriedade rural. Hã? Tem a propriedade rural. Também. Então vamos já ver, ó. Bem de capital, olha. De olho nisso aqui, tá, pessoal? Que pode cair na avaliação de vocês. Bens finais, bens intermediários. Nós vamos estudar ele aqui, beleza. Classificação do bens. Os bens econômicos podem ser classificados em bens materiais e bens imateriais, né? O bem material pode ser dividido entre bem de consumo e bem de capital, tá? O bem de consumo são os que possuem a função de satisfazer imediatamente a necessidade do homem, alimentação, né? Ele pode ser classificado como bem de consumo durável e bem de consumo não durável. Perfeito. Bem de consumo não durável são os tipos de bem utilizados por um breve período de tempo, como por exemplo alimentos, produtos de limpeza, combustíveis, produtos de higiene pessoal. Perfeito. Alguma dúvida aí, meu povo? Meu povo inteligente? Alguma dúvida sobre bem não durável? Não. Tudo bem? Bem de consumo. Pelo menos tá, né? Não sei pro restante. Quem não tiver, se manifeste, por favor. Não vamos perder a oportunidade desse nosso bate-papo. Eu acho que para quem entregou a atividade até ontem, dá para entender. Perfeito. Bem de consumo duráveis. Os duráveis são os bens que podem ser utilizados por um longo período de tempo, como já foi falado aqui, como por exemplo, automóveis, televisão, geladeira. É durável porque ele tem um grande período de tempo, tá? Ali sendo utilizado. Agora, esse é o foco de vocês. Os bens de capital são os bens que compõem o sistema produtivo de uma empresa, ou seja, são as infraestruturas produtivas de uma empresa e que possuem a função de produzir outros bens, né? A propriedade rural é um bem de capital. As máquinas que desenvolvem a atividade ali são bens de capitais. Os bens de capital também são conhecidos como os bens de produção. São exemplos de bem de capital as máquinas,
os equipamentos de uma empresa que produzem os bens vendidos por ela. Por exemplo, as serras, as planas, as lixadeiras usadas para a produção de móveis são bens de capital. Da mesma forma, os tratores, os implementos utilizados para a produção de grãos são bens de capital de uma propriedade rural. Então a terra lá, a propriedade rural em si, a terra, ela é um bem de capital, ainda mais para a produção do agronegócio. Não é isso? É necessário terra, a terra tem um valor significativo. As máquinas, as plantadeiras, as colhedeiras, os tratores, o sistema hidráulico ali é o bem de capital. O drone, a tecnologia introduzida, inserida no desenvolver da atividade do agronegócio é um bem de capital. Meu povo inteligente, entendido essa parte de bem de capital? Ficou claro como a noite para vocês? Ficou, professor, claro como o dia. Pronto, claro como a luz do sol. Vou insistir com essa menina. Deiviane, alguma dúvida sobre bem de capital? O Hélida de novo não respondeu. Leidiane. Eu acho que a Deviane está com problema no áudio dela. Ela colocou no chat mais cedo. Deixa eu ver aqui se ela respondeu no chat aqui mesmo. Não, também não. Mas tudo bem, vamos que vamos. Leidiane, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Bárbara também, o Alain. Tudo sob controle, meu povo? Por bem de capital? Tudo certo, professor. Beleza. Sim, professor. Então vamos que vamos. Esse bem de capital, ele requer uma atenção maior, que ele pode cair aí na avaliação de vocês. Pronto, se manifestou, tudo bem aqui, graças a Deus. Classificação dos bens. Os bens podem também ser classificados como os bens finais e bens intermediários, né? Os bens finais são aqueles que já passaram por todas as etapas de um processo produtivo. É o produto final, é o produto acabado. Por exemplo, o queijo, depois de todo aquele processo, chegou lá no bloco. É o produto final. É o objetivo atingido. É o produto pronto para comercialização. São bens finais. São exemplos de bens finais: carros, alimentos e televisão. Tá? Os bens intermediários são os utilizados no sistema produtivo para a produção de outros bens, né? São exemplos de bens intermediários os fertilizantes utilizados pelo agricultor para a produção da soja, ou a água utilizada para a produção do refrigerante, ou o leite utilizado para a produção do queijo, e assim sucessivamente. Bens intermediários, tá? Utilizados para a produção, para a fabricação de outro bem, que seja o final. Tudo certo, meu povo? Tudo certo, professor. Os bens imateriais, como eu falei ainda agora, só sustentando aqui a nossa fala, são os que não possuem existência física, corpo. Eu não pego. Como, por exemplo, o serviço de assistência técnica a um produtor rural. O que vocês vão vender futuramente, conhecimento, é um bem imaterial. A educação, olha, prestada por um professor ou ainda uma marca famosa e registrada, como a Coca-Cola, tá? Então, o imaterial, o incorpóreo, são esses bens que você não pega, mas que ele é comercializado, negociado. A Coca-Cola ainda tem o lance da gente não tomar o refrigerante, né? A gente toma Coca-Cola. Isso. Coca-Cola. Ah, eu quero uma Coca-Cola, né? O refrigerante, né? Marcas que perduram, que se sobressaem. Que boa, né?
Ah, vai ali e compra uma que boa, é a água sanitária, né? O Omo, sabão em pó. O mesmo bate-papo mal semana passada, fala assim, né? Antes só existia o Bombril, né? A palha de aço era da marca Bombril. Isso. As pessoas compram Bombril com outra marca, né? Qual é o Bombril? Entendeu? Como se o Bombril fosse aquele produto que está definido. Isso, associar o nome ao produto, né? Como é que fica isso, gente? O Bombril ou Pessoal, essa pirâmide aqui, ó, interessante pra gente aqui, dar mais um adendo aqui sobre o assunto na nossa disciplina, tá? Fatores de produção. Ó, aqui dentro da pirâmide, vamos supor que é a empresa do agronegócio, né? O negócio rural. Nós temos aqui elementos fundamentais, a terra, né? Elemento que é para desenvolver o plantar ali da atividade, o criar ali da atividade, né? Do bem. O trabalho, seja intelectual ou seja a força física, para também o desenvolver da atividade. E o capital, que a gente já viu, né? Capital, que é as máquinas, os bens utilizados, então tudo isso. Então, os 3 esteios que sustentam a atividade são esses: terra, trabalho e capital. E os elementos externos, esse aqui são os internos. E os externos? Os externos nós temos fornecedores. Qual é o papel do fornecedor? É o que? Comercializar os insumos, os fertilizantes, os produtos intermediários para alcançar-se o produto final. O cliente, vocês já estão aí cansados de saber qual é o papel do cliente. Eu vou deixar até com vocês. Qual é o papel do cliente aqui nessa relação? Consumir. Consumo, perfeito, consumo. Também a gente falou muito aqui. Qual é o papel da concorrência? O que a concorrência faz? Baixar os preços, né? Ela provoca essa competição. Ela não nos deixa engessados, acorrentados. Ela nos provoca para a melhoria, para o desenvolver do negócio. E esse elemento aqui, governo, qual é o papel do governo? O que é que ele faz? Ele dá suporte para o desenvolver, ele recolhe os impostos e ao mesmo tempo ele apoia o desenvolver da atividade, fornecendo meios facilitadores para levantamento até de capital, como os empréstimos. Seria uma garantia de funcionamento, já que ele tem toda essa questão? Também, né? Tudo mais. Eu não sei. O governo aí ele tem o papel de quê? Da gestão. Ele tem o papel da gestão externa, por exemplo, dos impostos. Ele determina, olha, a cesta básica, que é justamente os produtos do agronegócio, eles não vão ser tributados desse imposto, esse imposto, esse imposto. Eles não vão sofrer, né? Quando os produtores do agronegócio, os empresários do agronegócio, quando eles exportarem um produto deles, eles têm benefícios. Então o governo ele dita as normas, os regulamentos, ele controla, ele faz uma gestão externa de todo que eu digo, de todo um sistema comercial do agronegócio. Então ele é responsável por isso, pelas manobras. E ao mesmo tempo, qual é a contrapartida dele? O recolhimento de impostos. Então é como se ele operasse, lubrificasse, preparasse a máquina ali para produzir. Ele é aquele cara que chega aqui e põe o óleo para ela corra melhor. E a empresa é aquela que gira aqui e fica trabalhando mais intensamente.
E o governo ele tem um olhar de gestão ali, mas é elemento do meio. Deu para entender, meu povo inteligente? Tudo bem? Ficou claro? Sim. Sim? Legislação, normas, procedimentos, o governo cuida dessa parte. Porque senão ficava solto, tudo muito solto. São os nossos gestores, né, das relações, das normas e os procedimentos. Concorrência, já falou aqui, né? Que provoca. O fator de produção capital é constituído por edificações, fábricas, máquinas, equipamentos utilizados no sistema produtivo. Então, foi aquilo que a gente viu no slide aí anterior, é o que? É todo envolvido na produção, né? O fator capital é aquilo envolvido na produção. O fator terra deve ser considerado em um sentido mais amplo, não apenas o solo que produz alimentos, mas todos os tipos de recursos naturais contidos no solo. O fator trabalho lá da pirâmide consiste na capacidade produtiva das pessoas que estão envolvidas direta ou indiretamente no sistema produtivo, né? Aí nós temos aqui os 3 pilares lá da nossa estrutura: terra, trabalho e capital. Agentes econômicos de uma sociedade. Olha aí, pessoal. As famílias ou unidades familiares, as empresas ou unidades produtivas e o governo, né? A página que fala sobre isso é 16, tá? Se vocês quiserem se aprofundar mais, é a 16. Mas nós vamos ver aqui cada um deles, o papel de cada um desses na economia. Cadeias produtivas do agronegócio brasileiro. De acordo com Batalha, uma cadeia produtiva pode ser definida como um sucessivo processo de operações dissociáveis, capazes de serem separadas e ligadas entre si por meio de um acadeamento técnico e também de um conjunto de relações comerciais, financeiras que se estabelecem entre os agentes econômicos que compõem a cadeia produtiva. Resumindo aqui, é o que a gente falou, essa rede de relações, a produtiva, a cadeia produtiva, a indústria, o produzir, a empresa do agronegócio produzindo ali, vindo para o varejo vindo para o atacado, o atacadista ali que vende para o varejo, que é o supermercado que vende para o consumidor final. Então essa relação indústria, atacadista, varejista e consumidor final, tá? A cadeia produtiva é aqui a indústria, onde tudo acontece. Mas, por desenvolver dessa atividade, nós temos que ter os bens intermediários, não é isso? Temos que ter o papel do governo, o papel da família, a força de trabalho, a tecnologia, o capital que desenvolve aí, que são as máquinas, o próprio capital em espécie de dinheiro. Então essa cadeia produtiva que é objeto de estudo da economia. É isso, como eu falei para vocês, toda essa relação, tá? Tanto na produção como na comercialização, seja de um bem ou de uma prestação de serviço. Economia rural ou economia do agronegócio. É o campo de estudo da economia voltado principalmente para a análise das atividades econômicas relacionadas ao setor agropecuário e agroindustrial, o agronegócio, né? Focando na economia rural, o negócio rural, o agronegócio.
Informação extra: de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, o agronegócio deve ser entendido como uma cadeia produtiva que envolve desde a fabricação de insumo, passando pela produção dos estabelecimentos agropecuários e pela transformação até o seu consumidor final. Reforçando, alicerçando aqui o que a gente falou nos slides anteriores, tá? E aqui deu para a gente ver, ó, o primeiro estudo, aqui já vai ser o segundo assunto, mercado, tá? Conceito de mercado. O termo mercado pode ser conceituado como local ou condições em que compradores que pretendem trocar dinheiro por bens e serviços estão em contato direto com os vendedores desse mesmo bens e serviços. O mercado hoje é aquilo que a gente falou lá no início, quando eu comecei a me pronunciar aqui. O mercado hoje ele é dinâmico, né? Exemplo, o e-comércio, o comércio eletrônico. O mercado pode ser nos meios eletrônicos, ele não tem um corpo físico aqui, é o que ele está tramitando, sendo negociado o produto na tecnologia da internet, oferecido, exposto, ou mesmo aquela estrutura física aqui do qual o produtor vem, traz toda a sua mercadoria, o seu produto e expõe ao comprador, ao consumidor, né? Quando se diz que o mercado está em expansão, quis se dizer que está ocorrendo um aumento na produção e na comercialização de um bem e serviço na economia. Então, a economia está em expansão, o mercado está em desenvolvimento e expansão. Isso quer dizer que o mercado está crescendo, ele é crescente, ele está desenvolvendo, ele está se fortalecendo, a economia está girando, a engrenagem está trabalhando. Por outro lado, quando se argumenta que o mercado está em contração, ou seja, ele está reduzindo, ele está freando, ele está voltando, isso significa que está havendo uma diminuição da produção e da comercialização de bens e serviços na economia. Ou seja, em contração é uma economia fragilizada, estagnada, está em decadência, está enfraquecendo, enquanto que em expansão ela está crescendo, se fortalecendo. Tudo bem, meu povo? Tudo tranquilo? Até no momento, algum questionamento, alguma colocação? Estamos bem? Meu povo? Tudo tranquilo por aqui. Tudo tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza. No mercado, por trás das decisões individuais dos produtores e dos consumidores, ou seja, o que produzir, o que eu vou comprar, o que eu vou consumir, emerge ou surge a decisão sobre a alocação dos recursos produtivos a serem empregados pela empresa para a produção de bens e serviços, né? O como produzir, é isso? O como produzir, o que consumir. Além disso, o sistema de preços é o mecanismo básico para a tomada de decisões sobre como deve ocorrer a alocação dos fatores de produção na economia, tá? Então, a precificação do produto final já requer a introdução de outra ciência na economia, que é o quê? Quem? A gestão e a contabilidade, ou seja, a administração e a contabilidade. Para quê? Para fazer todo o levantamento dos insumos, do que foi gasto com insumo, do que foi gasto com mão de obra, tudo aquilo que vai compor o custo gasto para a fabricação daquele produto, para haver o que? Uma precificação. E que essa precificação
ela seja competitiva no mercado, porque não adianta o produtor também ditar preços elevados fora do mercado, tentando adquirir uma vantagem econômica, porém ele desfavorece a concorrência, porque um dos elementos que também influenciam a concorrência é justamente a precificação, né? O valor do teu produto, ele é um valor competitivo ou não? Ainda mais se tratando de grandes ofertas, né? O que a gente diz, está na época da melancia, da laranja, de tal produto. Então nós temos que ter todo esse equilíbrio aí de gasto, de custo com precificação, para que possa haver negócios, comercialização, cujo objetivo principal é satisfazer de forma conjunta os interesses dos produtores e dos consumidores. Então eu tenho que ter um preço que ele também me traga lucratividade, né? Que ele seja viável para o meu negócio, que ele mantenha o meu negócio em funcionamento e ao mesmo tempo que ele seja atraente para o consumidor. Olha esse equilíbrio, meu povo. Olha essa responsabilidade aí. Porque eu não posso vender também o meu produto barato. Não posso vender ele caro e não posso vender ele barato. Eu tenho que ter sempre esse equilíbrio, essa gestão. Porque se eu vender barato, eu vou ter prejuízo. E qual o objetivo das empresas, né? Das empresas que mantêm relações comerciais? A lucratividade. O lucro é o objetivo da empresa de comércio. De comércio, de venda de bens ou prestação de serviço. É o lucro. Para manter o negócio, você tem que ter lucratividade. É aquilo que a gente fala no popular. É negócio para mim vender ou não é negócio? É isso? Ao mesmo tempo que o consumidor é atraído por um preço baixo. É isso? Então, olha só essa discrepância e ao mesmo tempo essa necessidade de equilíbrio ali, de justo, preço justo, para manter o negócio e ao mesmo tempo para escoar a produção ou vender a mercadoria. Modernidades. As tecnologias de processamentos, informações e comunicação permitem que parte importante das trocas sejam feitas por meio digital. Agora, o encontro entre compradores e vendedores dá-se por meio eletrônico, constituindo um mercado que hoje é denominado de e-commerce, cuja tendência é ocupar cada vez mais o espaço dos mercados tradicionais. Então isso aqui só veio sustentar, né, ancorar, dar base ao que a gente vem aí falando, comentando, que é as plataformas digitais para a comercialização. Então hoje o agronegócio, há muito tempo, né, ele é comercializado nos meios eletrônicos. Olha aí o canal do boi falado, né? Venda e compra de gado. Assim também são os produtos como café, o arroz, soja, tudo. Tudo é comercializado pelos meios tecnológicos, demonstrando aí que isso são tendências e é uma maneira de comercialização que cresce cada vez mais. Meu povo, dessa maneira aqui encerramos o nosso encontro, tá? Leone, pode falar, cara, que eu abro um espaço aí para o comentário e a pergunta de vocês, tá? Obrigado pela presença. Tem mais comentários, professor.
Tem alguém que levantou a mão aí, pode se pronunciar, tá?